Imagine acordar em um mundo onde as regras parecem não ter mais valor, onde o que antes era impensável se torna a nova realidade. Foi exatamente assim que começou a Segunda Guerra Mundial, com um ataque inesperado que pegou o mundo de surpresa. O primeiro movimento dessa terrível dança ocorreu na Polônia, quando a Alemanha nazista, sem qualquer aviso, iniciou uma ofensiva que mudaria o curso da história para sempre. Talvez você pense que já conhece essa história, mas o que muitos não sabem é que esse primeiro ataque não foi apenas uma invasão, foi uma demonstração de poder brutal, uma declaração de intenções sombrias que abalou o equilíbrio global. O que você está prestes a descobrir são os detalhes e as motivações por trás desta guerra que, embora distante no tempo, continua a ecoar em nossas vidas. Imagine-se vivendo na Europa em 1939, um continente que já carregava as cicatrizes da Primeira Guerra Mundial, tentando se reconstruir enquanto nuvens escuras voltavam a se formar no horizonte. No dia 1 de setembro daquele ano, a Alemanha, liderada por Adolf Hitler, invadiu a Polônia sem qualquer aviso formal, marcando o início de um dos conflitos mais devastadores da história, a Segunda Guerra Mundial. Esse ataque, que pode parecer distante para muitos, foi o estopim que acendeu a chama de um conflito global. Ali, na Polônia, a população foi pega de surpresa, assistindo um verdadeiro pesadelo se desdobrar em suas terras, enquanto o resto do mundo observava com olhos regalados. A Guerra Polaca-Germânica, como ficou conhecida inicialmente, não foi apenas um confronto isolado. Foi o início de uma cadeia de eventos que mergulhou o mundo em caos. O uso de estratégias rápidas e brutais, que incluíram bombardeios massivos e a invasão com tanques, deixou claro que a Alemanha estava disposta a fazer o que fosse necessário para expandir seu território. Quem diria que uma simples fronteira atravessada poderia levar a uma guerra mundial? Esse sentimento de impotência e a rápida escalada do conflito prenunciava o que havia a seguir: um envolvimento internacional que mudaria o curso da história. A estratégia alemã no início da Segunda Guerra Mundial não foi apenas ousada, mas extremamente calculada. A Operação Plano Branco, que ficou conhecida, foi planejada com muito detalhe para garantir uma vitória rápida e decisiva sobre a Polônia. Essa operação envolveu o uso coordenado de divisões blindadas e forças aéreas, criando um ataque relâmpago, conhecido como Blitzkrieg, que surpreendeu tanto os poloneses quanto o resto do mundo. Sem a necessidade de uma declaração de guerra, a Alemanha lançou um ataque total, demonstrando uma nova forma de guerra que seria usada repetidamente ao longo do conflito. O impacto da Blitzkrieg foi devastador. Imagine ver tanques rasgando o campo de batalha, aviões fugindo sobre as cidades e a população sendo envolvida nesse turbilhão de destruição. A tática não apenas desmoralizou os defensores poloneses, mas também deixou claro para as potências europeias que a guerra não seguiria as velhas regras. A rapidez e a eficiência das forças alemãs desestabilizaram qualquer tentativa de resistência organizada. O que parecia ser uma batalha distante logo revelou seu impacto global, forçando nações a reavaliar suas próprias estratégias diante dessa nova realidade da guerra. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, o mundo não ficou em silêncio. O Reino Unido e a França, percebendo que uma nova guerra mundial se aproximava, rapidamente se mobilizaram. A exigência deles era clara: a Alemanha deveria retirar suas tropas da Polônia imediatamente. Essa demanda, que poderia parecer simples em tempos de paz, marcou o início da mobilização em massa, com essas potências preparando suas forças para o que estava por vir.
A história nos mostra que essa resposta foi uma tentativa desesperada de conter a agressão antes que ele se espalhasse. No entanto, a Alemanha, confiante em sua estratégia e impulsionada por uma ideologia expansionista, ignorou essas exigências, forçando o Reino Unido e a França a declarar guerra em 3 de setembro de 1939. Esse movimento foi um ponto de não retorno, uma confirmação de que a Segunda Guerra Mundial estava oficialmente em curso. A resposta internacional foi crucial, pois demonstrou que a comunidade global não permitiria que a história se repetisse sem resistência. Essa resistência, porém, viria com um custo altíssimo para todos os envolvidos. Para entender plenamente o início da Segunda Guerra Mundial, é essencial voltar um pouco no tempo e analisar os acordos e pactos que precederam o conflito. O Pacto Molotov-Ribbentrop, assinado entre a Alemanha e a União Soviética em agosto de 1939, é um exemplo claro de como as alianças temporárias podem ter consequências devastadoras. Esse acordo de não agressão, que incluía cláusulas secretas de divisão da Polônia, deu à Alemanha a confiança de que não enfrentaria resistência soviética ao iniciar sua ofensiva. Além disso, as cicatrizes deixadas pela Primeira Guerra Mundial ainda estavam frescas nas memórias coletivas da Europa. O Tratado de Versalhes, que deveria garantir a paz, acabou plantando as sementes de desconfiança e do ressentimento, especialmente na Alemanha. Esse tratado, com suas duras sanções, foi visto por muitos como uma humilhação, alimentando o desejo de revanche que Hitler usaria como combustível para sua máquina de guerra. Se refletirmos sobre isso, percebemos como a história tem um jeito curioso de repetir seus erros, muitas vezes por causa de decisões tomadas em momentos de fraqueza ou vingança. Enquanto os olhos do mundo se voltavam para a Europa, outros conflitos estavam se desenrolando em paralelo, aumentando a complexidade do cenário global. Na fronteira da Mongólia, uma guerra não declarada entre a União Soviética e o Japão estava em pleno andamento. Esse conflito, que talvez seja menos conhecido, teve implicações significativas para a Segunda Guerra Mundial. A Batalha de Krakatoa Gol, onde as forças soviéticas, sob o comando do general Zhukov, derrotaram os japoneses, foi um desses momentos cruciais. Essa derrota contribuiu para a decisão do Japão de se expandir para o sul, direcionando sua agressão contra as colônias europeias e americanas no Pacífico. Esses eventos paralelos, ocorrendo longe das fronteiras europeias, foram parte integrante do contexto global da Segunda Guerra Mundial. Eles mostram como o conflito não estava limitado a um único teatro de guerra, mas era de fato uma luta multifacetária em diversos frontes. Assim era o cenário internacional naquela época, onde cada movimento em um canto do mundo acabava influenciando o outro, criando uma rede de tensões e alianças que alimentavam o conflito global. E assim, os eventos distantes na Mongólia ajudaram a moldar as decisões estratégicas que impactariam diretamente o curso da guerra. A Alemanha nazista, sob o comando de Hitler, não apenas se armou militarmente, mas também investiu fortemente na propaganda para justificar suas ações. Um exemplo claro disso foi o incidente na Polônia, um ataque forjado pelos alemães para parecer uma agressão polonesa, usado como pretexto para a invasão da Polônia. Esse tipo de manipulação de informações era parte integrante da estratégia nazista, que visava ganhar o apoio interno e neutralizar as críticas externas. Pense em como, nos dias de hoje, a manipulação de informações pode distorcer percepções e justificar ações inaceitáveis. Foi exatamente isso que os nazistas
fizeram para legitimar sua agressão. Além disso, a ideologia nazista, exposta de forma clara no livro de Hitler, A Minha Luta, foi utilizada para embasar a expansão territorial. A crença na superioridade racial e no direito do povo alemão a um espaço vital foi martelada na mente da população através de uma campanha massiva de propaganda. Essa narrativa, que pode parecer absurda aos olhos modernos, foi tragicamente eficaz em mobilizar uma nação inteira para a guerra. A história nos ensina que as ideias, por mais perigosas que sejam, quando repetidas exaustivamente e sem contestação, podem se transformar em ações devastadoras. A propaganda nazista foi a arma que moldou a mentalidade de uma geração e preparou o terreno para as atrocidades que se seguiram em frente. E bom, entusiastas, já conto com o seu like e a sua inscrição para assim estar apoiando o nosso canal. Tenha aí uma ótima semana e nos vemos nas próximas aventuras históricas.